Ele era um pai de família amoroso e ao mesmo tempo um dos maiores serial killers da história. Por favor, se inscreva no canal para que assim que o vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Dennis Rader era presidente do conselho de sua igreja, líder do grupo de escoteiros e marido de Paula, com quem teve 2 filhos. Os vizinhos consideravam Dennis como sendo um homem exemplar. Sua esposa o considerava um marido amoroso, sua filha amava o pai, mas mal sabia que por 30 anos o seu pai havia perseguido garotas assim como ela. Como dito anteriormente, Dennis era o presidente da congregação de sua igreja, bem como um marido e pai amoroso. Ele passava a impressão de ser um homem confiável e responsável para todos que o conheciam, mas a verdade é que ele estava levando uma vida dupla. A esposa de Dennis não tinha ideia de que ele secretamente levava outra vida como serial killer BTK que torturou e assassinou 10 pessoas no Kansas e arredores entre 1974 e 1991. Dennis Lynn Rader nasceu no dia 9 de março de 1945, sendo o irmão mais velho de 4 irmãos, no Kansas. Seus pais trabalhavam muitas horas e davam pouca atenção aos filhos em casa. Ele cresceu em um lar bastante humilde em Wichita, que é a mesma cidade que ele mais tarde aterrorizaria. Quando Dennis ainda era adolescente, ele já demonstrava ter um lado violento. Ele enforcava e torturava animais de rua. Numa entrevista de 2005, ele até relatou que quando estava na escola primária, ele teve alguns problemas porque tinha fantasias sexuais mais do que o normal, e que suas fantasias eram mais estranhas do que as das outras pessoas. Dennis também descreveu como ele frequentemente amarrava suas mãos e seus tornozelos com corda e também cobria sua cabeça com um saco, ações que mais tarde ele também empregaria em suas vítimas. Ele recortava fotos de mulheres de revistas que ele achava excitantes e desenhava cordas e mordaças nelas. Dennis imaginou que poderia conter essas mulheres e controlá-las, o que ele faria mais tarde durante seus crimes como BTK. Apesar disso, ele continuava mantendo uma aparência externa comum e frequentou a faculdade por um tempo antes de abandonar seu curso por causa de suas notas baixas e se juntar à Força Aérea dos Estados Unidos. Depois disso, Dennis voltou para casa e começou a trabalhar como eletricista em Wichita, e foi lá que ele conheceu sua então esposa Paula através da igreja. Paula era contadora de uma loja de conveniência e ele a pediu em casamento depois de apenas alguns encontros. Assim, os dois acabaram se casando no dia 22 de maio de 1971. Mais tarde, eles tiveram 2 filhos, Carrie e Brian. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e curta o vídeo. Em 1973, Dennis foi demitido do seu emprego como eletricista logo após matou suas primeiras vítimas no dia 15 de janeiro de 1974. Enquanto sua esposa dormia, Dennis invadiu a casa da família Otero e assassinou todas as pessoas que estavam dentro. As crianças Josie, de 11 anos, e Joseph, de 9 anos, foram forçadas a assistir enquanto Dennis estrangulava seus pais até a morte. Ele matou Joseph, e Josie até chegou a gritar para sua mãe que a amava enquanto observava Dennis estrangular sua mãe até a morte. Depois disso, ele arrastou a garota até o porão, tirou sua calcinha e a pendurou em um cano de esgoto. As últimas palavras da menina foram para perguntar o que seria dela, e Dennis respondeu calmamente que ela estaria no céu naquela noite com o resto de sua família. Dennis observou a menina sufocar até a morte e se masturbou enquanto via a garota morrer. Após o massacre, Dennis tirou fotos dos corpos mortos e juntou algumas roupas íntimas da menina como uma espécie de lembrança do seu primeiro massacre. Quando terminou, Dennis foi para casa porque tinha que se preparar para a igreja, já que ele era presidente do conselho da igreja. Dennis também chegou a escrever uma carta que escondeu dentro de um livro de engenharia na biblioteca pública da cidade. Nessa carta, ele descrevia todos os detalhes do assassinato da família Otero. Depois disso, ele ligou para um jornal local e informou onde eles poderiam encontrar sua confissão e acrescentou que pretendia matar novamente. Mas antes mesmo de levar o corpo para lá, Dennis já havia colocado várias folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e mais tarde jogou o cadáver numa vala qualquer. Ele havia assassinado a mulher depois de sair furtivamente do acampamento em que ele estava acompanhando no retiro do escoteiro de seu filho. Ele retornou pela manhã para o grupo de garotos sem suspeitas. Nessa época, 2 mulheres que Dennis perseguiu entraram com ordens de restrição contra ele. Uma delas até se mudou. No dia 16 de setembro de 1986, Dennis estrangulou Vicky Lynn, de 28 anos, até a morte com uma meia de nylon em sua casa. Porém, Dennis não parou por aí. No dia 4 de abril de 1974, ele perseguiu e ficou esperando uma jovem universitária chamada Catherine Bright, de 21 anos, em seu apartamento para que ele pudesse esfaqueá-la e matá-la.
Ele invadiu o apartamento da vítima, mas o irmão dela, Kevin, de 19 anos, também estava lá dentro, então ele forçou Kevin, sob a mira de uma arma, a amarrar a própria irmã com uma corda que Dennis havia fornecido. Dennis tentou estrangular a vítima até a morte, mas ela continuou lutando contra ele, que a esfaqueou 3 vezes nas costas e no abdômen depois disso. Kevin também foi estrangulado e baleado na cabeça, mas conseguiu sobreviver se fingindo de morto e depois escapando. Mais tarde, Kevin relatou que Dennis tinha olhos psicóticos. Dennis tirou um tempo da sua sequência de crimes depois que Paula lhe contou que estava grávida. Ele disse que ficou muito animado e que com um emprego e um bebê ele havia ficado ocupado. Infelizmente, essa pausa durou apenas alguns anos. No dia 17 de março de 1977, Shirley Helford, de 25 anos, foi encontrada morta na sua casa. Dennis perseguiu Shirley com seu filho de 5 anos até lá. Ele entrou na casa, sacou uma arma, amarrou os 3 filhos de Shirley e os trancou no banheiro. Depois disso, ele levou Shirley para o quarto dos fundos e amarrou suas pernas na cabeceira da cama enquanto Shirley vomitava de tanto medo. Dennis estuprou e estrangulou a vítima com uma corda depois de colocar um saco plástico sobre sua cabeça enquanto os filhos dela gritavam no corredor e um deles, seu filho de 6 anos, observava tudo pelo buraco da fechadura da porta. Dennis pretendia assassinar os filhos de Shirley, mas eles conseguiram escapar. Nessa mesma época, Paula encontrou um rascunho inicial de um poema intitulado Shirley Locks, no qual seu marido escreve: "Não gritarás, mas deitarás numa almofada e pensarás em mim e na morte." Porém, ela não fez perguntas ao seu marido. Ela também não disse nada quando seu marido marcou as notícias do jornal sobre o serial killer BTK com o que ele chamou de seu próprio código secreto. Depois, Paula percebeu que as cartas provocativas que o BTK enviava à polícia estavam cheias dos mesmos erros ortográficos horríveis das cartas que ela recebeu do marido. A respeito disso, ela não disse nada além de uma provocação gentil, dizendo que ele escrevia igualzinho ao BTK. Paula também nunca chegou a questionar seu marido sobre a caixa misteriosa lacrada que ele guardava em casa e nunca tentou olhar o que tinha dentro. Se ela tivesse feito isso, teria encontrado um baú de tesouros de horrores que o próprio Dennis chamava de mina de ouro. Na caixa havia lembranças das cenas de crime do BTK, roupas íntimas de mulheres mortas, carteiras de motorista, além de fotos dele vestido com as roupas íntimas de suas vítimas, reencenando as maneiras como ele as matava e usando uma máscara. Dennis explicou em uma entrevista que parte de seu modus operandi era encontrar e guardar a roupa íntima da vítima e que em sua fantasia ele revivia o dia do crime. No outro dia qualquer, Dennis viu Nancy Fox, de 25 anos, entrando em sua casa e viu que ela era uma vítima em potencial, assim ele também começou a persegui-la. No dia 8 de dezembro de 1977, Dennis bateu na porta de Nancy, mas ninguém atendeu. Depois disso, ele cortou as linhas telefônicas dela antes de invadir sua casa e ficou esperando por Nancy na cozinha. De acordo com Dennis, o assassinato de Nancy foi um golpe perfeito. Ele disse que, embora Nancy tenha falado algumas coisas, ela cooperou e não lutou com ele. Dennis disse que tinha total controle sobre ela e por isso havia sido uma das mortes mais agradáveis. Ele matou Nancy a estrangulando com seu cinto em sua cama. Antes de ela morrer, Dennis confessou que ele havia sido responsável pelos assassinatos anteriores de Otero. No dia seguinte ao crime, Dennis ligou para a polícia de uma cabine telefônica dizendo que eles encontrariam o corpo de Nancy em sua casa. No dia 10 de fevereiro de 1978, Dennis enviou outra carta a uma emissora. Nessa carta, ele admitia que era responsável por todos os seus assassinatos. Ele também sugeria muitos nomes para si mesmo, incluindo BTK, que significa amarrar, torturar e matar em inglês. Era uma sigla para o seu modus operandi preferido. Dennis exigiu a atenção da mídia, perguntando quantos ele teria que matar para receber seu nome no jornal ou alguma atenção a nível nacional. Um poema intitulado De Morte a Nancy também foi anexado e na carta ele alegou ser levado a matar pelo fator X, caracterizado como sendo um elemento sobrenatural que também motivou Jack, o estripador. Dennis também pediu para que a polícia lhe enviasse uma mensagem oculta. Em resposta ao BTK, e sabendo que ele estava assistindo, a polícia decidiu enviar uma mensagem subliminar durante um dos noticiários noturnos da emissora por uma fração de segundo. A mensagem dizia: "Agora chame o chefe", e tinha um desenho de um par de óculos virado para baixo que havia sido encontrado na cena de crime de Nancy Fox. A polícia esperava que a mensagem fosse exercer algum tipo de influência em Dennis e o levaria a se entregar, mas não teve sucesso. Nessa época, ele pretendia ter feito outra vítima, Anna Williams, de 63 anos, em 1979, mas ela acabou escapando da morte porque voltou para casa muito mais tarde do que o esperado. Dennis passou horas esperando na casa dela, mas ficou impaciente e foi embora. No dia 5 de maio de 1985, o corpo de Maureen Hedge, de 53 anos, foi encontrado. Dennis a matou no dia 27 de abril e levou seu corpo morto para a Igreja Luterana de Cristo, onde era presidente do conselho da igreja. Lá ele fotografou seu corpo em várias posições de escravidão. Mas antes mesmo de levar o corpo para lá, Dennis já havia colocado várias folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e mais tarde jogou o cadáver numa vala qualquer.
Ele havia assassinado a mulher depois de sair furtivamente do acampamento em que ele estava acompanhando no retiro do escoteiro de seu filho. Ele retornou pela manhã para o grupo de garotos sem suspeitas. Nessa época, 2 mulheres que Dennis perseguiu entraram com ordens de restrição contra ele. Uma delas até se mudou. No dia 16 de setembro de 1986, Dennis estrangulou Vicky Lynn, de 28 anos, até a morte com uma meia de nylon em sua casa. Ele entrou na residência fingindo ser um técnico de conserto de telefones. Depois do crime, ele reorganizou as roupas depois da morte de Vicky e tirou várias fotos do seu corpo nu. A última vítima do BTK foi Dolores Davis, de 62 anos, que foi encontrada morta no primeiro dia de fevereiro de 1991. Porém, Dennis havia assassinado ela no dia 19 de janeiro, estrangulando-a com uma meia calça. Em 2004, Dennis se deparou com uma matéria no jornal que marcava o 30º aniversário dos assassinatos de Otero. Nesse mesmo ano, a investigação do assassino BTK foi considerada um caso arquivado, porém Dennis queria se tornar conhecido novamente. Por causa disso, ele enviou quase uma dúzia de cartas e pacotes provocantes para a mídia e para a polícia. Em março de 2004, o jornal local recebeu uma carta e o autor alegava que tinha assassinado Vicky Lynn no dia 16 de setembro de 1986 e anexou fotos da cena do crime. Antes disso, a polícia não sabia se ela realmente havia sido assassinada pelo BTK. O DNA coletado sob as unhas de Vicky forneceu à polícia evidências até então desconhecidas. Eles começaram a testar o DNA de centenas de homens para tentar encontrar o assassino em série. Ao todo, mais de 1.300 amostras de DNA foram coletadas e posteriormente destruídas por ordem judicial. Em maio de 2004, ele enviou para uma emissora uma carta com títulos de capítulos com uma proposta para um livro autobiográfico que ele queria escrever chamado A História do BTK. Depois, no dia 9 de junho, um pacote foi encontrado em um sinal de pare nas estradas. No pacote havia descrições gráficas dos assassinatos dos Otero. No mesmo pacote também havia uma lista de capítulos para o livro sobre ele. Em julho, ele também deixou outro pacote e em outubro ele enviou um envelope com muitos cartões com imagens de terror e escravidão de crianças coladas neles e um poema ameaçando a vida do investigador principal do caso. Em dezembro, a polícia recebeu outro pacote do BTK. Nele tinha a carteira de motorista de Nancy Fox, bem como uma boneca que estava simbolicamente amarrada nas mãos e nos pés com um saco plástico amarrado na cabeça. Dennis tentou deixar uma caixa de cereal na caçamba de uma caminhonete, mas a caixa foi descartada pelo dono da caminhonete. A caixa de cereal foi recuperada do lixo depois de Dennis perguntar o que tinha acontecido com ela em uma das cartas que ele enviou para a polícia. Assim, a polícia conseguiu a fita de vigilância do estacionamento do local onde a caixa havia sido deixada e viram uma figura distante que estava dirigindo um Jeep Cherokee preto deixando a caixa. Ele seguiu enviando várias cartas e pacotes à polícia até que em uma delas Dennis perguntou se seus escritos, se colocados em um disquete, poderiam ser rastreados ou não. A polícia respondeu sua pergunta em um anúncio de jornal dizendo que seria seguro usar o disco. Assim, em fevereiro de 2005, Dennis enviou um disquete e a polícia encontrou metadados incorporados em um documento excluído do Word que ainda estava lá, mas Dennis não sabia. Os metadados continham o nome da sua igreja e o documento foi marcado como última modificação por Dennis. Assim, uma pesquisa na internet mostrou que ele era presidente do conselho da igreja. Depois, os investigadores passaram pela casa de Dennis e viram o mesmo Jeep Cherokee preto. Apesar de essa ter sido uma forte evidência circunstancial contra Dennis, os investigadores ainda precisavam de mais evidências para detê-lo. Até que a polícia conseguiu um mandado para testar um exame de Papa Nicolau feito na filha de Dennis para confirmar a compatibilidade. Os testes de DNA mostraram uma correspondência familiar entre o exame de Papa Nicolau e a amostra nas unhas de Vicky. Isso indicou que o assassino era parente próximo da filha de Dennis, assim combinado com outras evidências foi o suficiente para a polícia prender ele. Dennis foi levado de sua casa na frente de sua família no dia 25 de fevereiro de 2005. Ele tentou manter uma expressão tranquilizadora. Dennis deu um último abraço em sua filha, prometendo a ela que tudo ficaria esclarecido em breve. Porém, no carro da polícia, ele não tentou esconder nada. Quando a polícia perguntou se ele sabia por que estava sendo preso, Dennis deu um sorriso frio e respondeu que tinha suspeitas do porquê. O FBI, juntamente com outros agentes, revistaram a casa de Dennis e encontraram várias evidências. Em uma entrevista coletiva na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita anunciou que o BTK estava preso. No dia 1º de março de 2005, a fiança de Dennis foi fixada em $10 milhões e um defensor público foi nomeado para representá-lo. No dia 27 de junho, a data marcada para o julgamento do BTK, Dennis se declarou culpado, descreveu todos os assassinatos em detalhes e não se desculpou. Ele parecia ter uma alegria distorcida ao descrever os detalhes de como ele havia assassinado brutalmente suas vítimas. Na audiência de sentença de Dennis no dia 18 de agosto, as famílias das vítimas fizeram várias declarações.
após as quais Dennis se desculpou com um monólogo desconexo de cerca de 30 minutos que o promotor comparou a um discurso de aceitação do Oscar. O BTK, que na época tinha 60 anos, foi condenado a 175 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Ele escapou da pena de morte porque o Kansas ainda não tinha restabelecido pena de morte. A esposa de Dennis estava comendo no momento em que ele foi preso e deixou sua refeição na mesa de jantar quando tudo aconteceu. A verdade é que ela nunca mais voltaria para terminá-la. Quando tudo o que seu marido tinha feito veio à tona, Paula se recusou a pisar naquela casa novamente. Ela se divorciou de Dennis assim que ele confessou os crimes. A mídia acusou Paula de saber mais do que parecia, de proteger o marido e de ignorar as evidências. A filha de Dennis, Carrie, o odiou no começo, especialmente quando ele enviou uma carta ao jornal sobre ela, dizendo que ela o lembrava dele mesmo. Um psicólogo foi contratado pelos defensores públicos para conduzir uma avaliação psicológica de Dennis e determinar se eles poderiam alegar insanidade mental em sua defesa. Porém, o psicólogo diagnosticou Dennis com transtorno de personalidade narcisista, obsessivo-compulsivo e antissocial. O psicólogo relatou que Dennis tem um senso grandioso dele mesmo, a crença de que ele seria especial e por causa disso teria direito a um tratamento especial. Ele também tem uma necessidade patológica de atenção e admiração, uma preocupação em manter as coisas em ordem e uma completa falta de empatia. Mesmo depois de quase 20 anos de sua prisão, os crimes do assassino BTK continuam a se desenrolar. Em agosto de 2023, estavam investigando Dennis como possível culpado pelo desaparecimento de uma líder de torcida de 16 anos. Ela foi vista pela última vez em uma lavanderia perto de um banco onde Dennis pode ter instalado um sistema de segurança na época. E em um dos trechos dos escritos de Dennis, ele diz que havia sido um dia ruim de lavanderia. Ele também é suspeito da morte de uma mulher de 22 anos que foi amarrada, estuprada e estrangulada da mesma forma que outras vítimas do BTK. Além disso, nesse ano de 2024, sua própria filha Carrie tornou públicas as alegações de que outros de seus escritos de diário confirmam que ele a agrediu sexualmente em 1981, quando ela ainda era pequena demais para se lembrar. No diário tinha Carrie/BND/Game 1981, como o BND sendo uma abreviação de uma prática sexual. Carrie relata que quando viu aquilo ficou horrorizada. Ela disse que lá estava, depois de 4 décadas, uma prova concreta de que o pai havia abusado sexualmente dela quando era criança. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo caso de hoje e quer saber mais sobre, recomendo alguns livros que estarão com link na descrição do vídeo, incluindo o livro da filha do BTK, em que ela conta diversos detalhes sobre sua convivência com o pai. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.